Boa noite a todos, muito bem-vindos à reunião desta noite. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolvam e que possamos nesta noite encontrar tudo aquilo que viemos buscar. Hoje temos a alegria de começar as nossas reflexões em torno do capítulo de número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos avançando aí para quase um terço do livro, né? O ano passado reiniciamos o estudo e já, num piscar de olhos, já estamos no capítulo de número 8. Bem-aventurados os que têm coração puro. Então, neste capítulo, a gente vai ter a oportunidade de analisar as lições que Kardec nos trouxe a respeito da possibilidade de construção de nossa felicidade, de nosso progresso espiritual, por meio da comunhão, da nossa comunhão com Deus, cultivando a pureza em nossos corações, procurando nos harmonizar com as leis de Deus, em razão do nosso esforço de progresso do nosso próprio espírito. E esse tópico inaugural, o primeiro tópico deste capítulo, chama-se justamente simplicidade e pureza de coração. Podemos considerar que os fundamentos evangélicos do capítulo de número 8 estão basicamente nos capítulos de número 5 do Evangelho de Mateus e no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Então, lá em Mateus, a gente vai ver a seguinte frase atribuída a Jesus: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. E lá em Marcos, há um relato em que algumas crianças foram apresentadas para Jesus para que ele pudesse tocá-las. E ali os seus discípulos afastaram aquelas crianças de maneira muito rude, né? E Jesus ficou bastante zangado com aquela ocorrência, e desse fato aparentemente sem importância, a gente consegue extrair uma lição de natureza profunda, quando Jesus diz assim: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então, esse capítulo de número 8 vai nos trazer mais uma das bem-aventuranças que foram ali explicadas por Jesus no Sermão do Monte. Essas bem-aventuranças, elas são instrumentos para que nós possamos incorporar em nossas vidas mecanismos para que tenhamos condições de entender as lições de Jesus e de incorporá-las em nossas vidas. Nesse capítulo 8, a gente tem uma nova lição: a pureza de coração, né? E Jesus está aqui comparando essa pureza de coração à ideia da fase infantil, à ideia da criança, né? Então ele nos remete a essa percepção. E quando ele nos traz aqui esse ensinamento no Evangelho de Marcos, quando nós lemos num primeiro momento, nós temos até uma certa dificuldade de entender, porque Jesus está falando aqui por meio de uma parábola, por meio de uma comparação, digamos assim, querendo nos deixar uma ideia para que nós possamos pensar. Porque, se formos analisar bem, não faz muito sentido a gente imaginar que precisamos ser como crianças para entender as lições de Jesus, para entrar no reino de Deus. Até numa interpretação um pouco mais apressada, a gente pode imaginar assim: mas será que Jesus está querendo dizer que somente as crianças vão conhecer o reino de Deus? Somente as crianças chegarão a Deus, né? Mas não é nada disso que Jesus está dizendo aqui. Jesus é muito claro quando faz essa comparação, ao nos dizer
que terá condições de conhecer o reino de Deus, terá condições de evoluir espiritualmente, de conhecer de maneira aprofundada as lições que ele está nos deixando, quem agir de modo a se assemelhar a uma criança. Esse é o ponto para a gente entender a lição dessa noite. Então, certamente quando Jesus faz referência à figura da criança, logo no primeiro momento, o que nós precisamos aqui descartar? E aí, já considerando que nós temos os recursos da doutrina espírita para interpretar essa passagem, né? Um primeiro ponto que a gente precisa descartar aqui é o passado dessa criança em outras vidas, né? Jesus não está querendo aqui falar a respeito da criança no seu momento, naquele seu momento evolutivo em que ela está em desenvolvimento e para uma nova reencarnação, considerando-se, inclusive, todo o seu histórico de outras vidas. Não. Afastemos esse ponto também. Jesus está falando aqui literalmente da fase infantil, da fase de criança que todos nós temos de passar durante o período da reencarnação. E essa fase, ela tem uma marca muito específica e uma marca muito diferente das demais fases da nossa vida, né? Então, a fase infantil, a fase em que somos crianças, a fase em que vemos ali a criança, é uma fase muito marcada por características singulares, como, por exemplo, justamente a pureza de visão do mundo, né? Então, são características que querem nos denotar que aquele ser na fase de criança é um ser que ainda não é corrompido, é um ser que ainda não está levando em consideração os seus problemas do passado, né? Porque o que a criança viveu, ela ainda não teve condições de errar de maneira a criar complexos de culpa, e ao mesmo tempo é uma fase em que a criança não está planejando, desculpem, não está planejando o seu futuro, né? Então, é justamente o momento em que o ser está vivendo na sua plenitude, da sua simplicidade e da sua pureza. Além disso, a criança também ela guarda dentro de si características que mostram que elas não trazem consigo preconceitos com outras crianças, se relacionam de uma maneira muito mais suave com seus pares, digamos assim, diferente na fase adulta, onde nós já colocamos uma série de dedos, né? A criança guarda dentro de si uma fé inabalável de que as suas necessidades vão ser atendidas no dia seguinte, e guarda um respeito e também uma confiança naqueles que estão lhe suprindo, né? E depois, quando a gente cresce, a gente se afasta muito de Deus, por exemplo, né? A gente não tem dentro de nós aquela fé fervorosa que a criança tem de que amanhã vai dar tudo certo e que não precisa se preocupar com as minúcias da matéria, porque alguém vai suprir por elas. Então essa fase dessa pureza que o ser humano tem como perspectiva no início da sua reencarnação é a perspectiva que Jesus coloca para nós para explicar essa pureza de coração, essa simplicidade de vida que faz com que nós tenhamos as condições de nos conectarmos com Deus. Então, Jesus aqui não está querendo nos dizer que não devemos levar em consideração a ingenuidade da criança, nada disso. Está só nos mostrando que é preciso que encaremos a nossa vida sob essa perspectiva da fase da criança, essa perspectiva pura, porque a criança é capaz de não guardar rancor. Acontece algum entrevero ali entre as crianças, a gente já logo vê que em seguida são todas brincando novamente, que está tudo bem novamente, há lá seus conflitos, mas já são resolvidos de uma maneira inteligente ali muitas vezes, sem intervenção às vezes dos adultos, né? Então é dessa maneira que Jesus quer nos mostrar que devemos encarar as lições que ele está nos deixando, as lições de Deus, para que nós possamos nos harmonizar com Deus. Porque a partir do momento em que a gente é capaz de perdoar, né, que a gente tem coragem também de conceder o perdão,
A partir do momento em que nós enxergamos o outro que convive conosco, sem os preconceitos de raça, de credo, de classe social, de visão geopolítica, de visão de mundo, das doutrinas que o outro eventualmente professe, quando a gente consegue enxergar o outro sem esses filtros, aí nós passamos a ter condições, a dar abertura para, de fato, implantar em nossas vidas o maior mandamento que Deus nos deixou por meio de Jesus, que é o amor. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. Então, esse sentimento parece até infantilizado, mas na verdade é um sentimento que está relacionado à simplicidade e à pureza, né? Que faz com que nós tenhamos essa condição de caminhar pela matéria, estagiando nas necessidades que a matéria tem para nos proporcionar, mas ao mesmo tempo, por meio dessa visão mais simples e mais pura, temos condições de tirar as lições da matéria sem nos contaminarmos pelos interesses, pelas ambições, pelo orgulho, pelo egoísmo, que é próprio de nosso incentivo a abraçar aquilo que a matéria tem para nos proporcionar, sem esquecendo-se muitas vezes que ela é só um instrumento para que a gente consiga alcançar a evolução espiritual. Então a pureza a que se refere Jesus, com essa comparação com a figura da criança, justamente é um incentivo para que nós possamos estreitar a nossa relação com Deus. E à medida que a gente tiver a oportunidade de purificar a nossa alma, passamos a perceber a presença de Deus em tudo que nos cerca. Daí temos uma facilidade maior para nos conectar e nos harmonizar, inclusive a própria vontade de Deus, entendendo que tudo que se passa em nossa vida tem o objetivo de fazer com que construamos um futuro de paz, de harmonia, de amor e de alinhamento com o nosso Criador. E esse processo de evoluir exige de nós o nosso esforço. O processo de purificação espiritual, esse processo de simplificação e de purificação do nosso coração, exige de nós que busquemos essa atitude, que busquemos essa conquista para as nossas vidas, para que a gente consiga se alinhar com as lições do nosso Criador. Tanto que Allan Kardec, lá na pergunta de número 11 do Livro dos Espíritos, quis saber se um dia será dado ao ser humano conhecer os mistérios da divindade. E os espíritos responderam assim: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Ou seja, um dia pode ser que seja dado a cada um de nós conhecer os mistérios da divindade. Mas para isso, nós precisamos obter justamente essa pureza, atingir o grau de espíritos puros que já dominaram a matéria, que já passaram por todas as lições e experiências que a matéria é capaz de proporcionar, para aí sim chegar ao ponto de conhecer esses mistérios, e que isso quer dizer de se alinhar com o pensamento do nosso Criador, de chegar ao ponto de nos harmonizarmos de tal forma que o Criador está presente em tudo em nossas vidas. E a pureza de coração é uma conquista, como dito, que está ao alcance de todos nós, porém, por meio de muito trabalho, por meio de muito esforço pessoal, mas principalmente por meio do aproveitamento das oportunidades que nos são confiadas. E aí eu me recordo de um texto muito interessante, que está lá no livro Contos desta e de Outra Vida, de Humberto de Campos, que assinando como o Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos falar sobre o caso do Anésio Fraga. O Anésio Fraga havia desencarnado e ele era considerado pelos homens como alguém puro. E ele pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos espíritos já perfeitos e comungar com Jesus. Mas antes de passar para o plano superior, assim que ele desencarnou, ele precisava ali se submeter a uma entrevista com um agente espiritual
que faria o controle de acesso para esse plano superior. E esse zeloso funcionário, apesar de mostrar muito respeito por Anésio Fraga, disse que ele ainda não tinha atingido os requisitos para chegar no plano superior. Aí Anésio Fraga não se conformou. Como era possível, né? Ele que já se apresentava como um lírio branco, ali com a sua pureza espiritual, como que ele não tinha condições de atingir uma esfera superior? Ele achou que estava havendo algum engano, que poderiam estar se confundindo ali em relação à pessoa dele. Então, o Anésio Fraga tirou uma lista do bolso e começou a informar lá pro fiscal tudo aquilo que ele tinha feito na terra, né? Quis dar uma carteirada lá pro agente. Ele disse assim: eu respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo, evitei o contato com as pessoas viciadas, vivi minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. Mas aí o agente, de forma muito amorosa, disse assim: Fraga, você leu as afirmações, mas esqueceu das demonstrações. Então, de forma muito paciente, ele disse que lá no plano espiritual também tinha uma ficha, tinha uma lista lá em relação às conquistas do Fraga no plano terrestre. E ele pediu então para que o Anésio Fraga relesse essas conquistas dele para que ele pudesse fazer um confronto com o que estava lá na ficha no plano espiritual. Então o Anésio Fraga leu assim: respeitei todas as religiões. Aí a gente foi ver na anotação e estava escrito assim: mas não serviu a nenhuma. Aí ele continuou: cultivei o dom da prece, mas somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci meus semelhantes, entretanto não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Aí estava lá na ficha dele, mas não se lembrou de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos. Aí a resposta: para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, aí simplesmente para não ser chamado às tarefas de auxílio. Aí o Anésio ele não teve mais argumentos, né, com essa entidade que disse para ele: meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Olha o recado que o Espírito deu, essa entidade deu para o Anésio Fraga. E é um pouco a tônica do que nós teremos neste capítulo de número 8. Mostrar para todos nós que a busca pelo cultivo da pureza de nossos corações, pela simplicidade, pela harmonização da nossa vida com Deus, depende de cada um de nós. Mas nós precisamos viver, demonstrar essa nossa vontade realmente de progredir. Não basta ficar na intenção, não basta apenas supormos que estamos no caminho. É preciso realmente nos colocarmos nessa direção. E para que a gente possa finalizar, eu lembro aqui de Chico Xavier. Talvez, depois de nosso Mestre Jesus, seja o espírito mais puro de coração que nós temos tido oportunidade de ouvir falar. E vemos como que essa pureza de coração cria uma afinidade com a divindade e ela pode se manifestar em qualquer momento, em qualquer ocasião. E lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, ele nos conta que o Chico ele se vestia de maneira muito humilde, tanto que ele só tinha 2 ternos. Um
era para o uso do dia a dia dele e o outro ficava lá na reserva, quando precisava dar uma lavada, né, ou se acontecesse algum imprevisto, tinha lá um de reserva. E aí um dia, um infeliz irmão entrou sorrateiramente no quarto do Chico e quando não havia ninguém, ele levou embora aquele terno reserva do Chico Xavier. Isso não abalou o Chico, mas criou uma certa preocupação. Ficar só com um terno poderia ser complicado, né? E sabendo do ocorrido, os seus irmãos então sugeriram preparar uma armadilha para pegar aquele larápio, né, na certeza de que ele voltaria a agir, porque foi muito fácil entrar no quarto, tirar o que ele bem entendia e ir embora. Então, eles sabiam que ele ia voltar. Aí tiveram a ideia de fazer uma trouxa de roupas, fazer uma isca, uma armadilha para ele. Fizeram uma trouxa de roupas velhas, e colocaram na janela, já pronto para ele pegar. E quando ele fosse pegar, eles iam dar o bote, iam saber quem estava furtando o Chico. Aí passaram-se algumas noites, e quando mesmo menos se esperava, já era de madrugada. E os irmãos tinham combinado assim com o Chico: olha, se você vê esse larápio, você já chama a gente que a gente vai pegá-lo, né? E aí, sabendo das intenções dos irmãos, o Chico concordou, né, e disse que ficaria de sentinela na tentativa de achar essa pessoa. Aí depois que passaram-se algumas noites, quando mesmo menos se esperava, apareceu lá no quintal aquele ladrão de novo. Mas o Chico ele ficou em silêncio, não chamou ninguém. Deixou que ele fosse lá, pegasse a trouxa de roupas e fosse embora, né? Aí depois de um tempinho que ele foi embora, o Chico chamou os irmãos. Aí os irmãos saíram desesperados para tentar achar o ladrão e não acharam, né? E eles ficaram bravos com o Chico. Falaram: poxa, mas era sua tarefa vigiar a trouxa de roupa e você não fez? Aí o Chico falou: não, mas eu estava cansado, eu dormi e acabou que alguém tirou aí a trouxa de roupa e eu não vi, né? Então ele inventou essa história aí só para justificar que ele queria deixar o ladrão embora mesmo, né? Mas aí os irmãos ficaram contrariados com o Chico e disseram: você merece sofrer mesmo, ficar só com um terno, até ele apodrecer no seu corpo mesmo, né? E falaram que não iam mais ajudar o Chico. Aí esse caso caiu no esquecimento. Até que um dia, numa tarde, em que o Chico voltava da fazenda modelo, voltava de charrete, era a fazenda modelo onde ele trabalhava, uma pessoa o fez parar, repentinamente, e disse assim: irmão Chico, pare, eu desejo lhe pedir perdão. Aí o Chico estranhou: mas perdão de quê, meu irmão? Aí ele disse assim: fui eu quem lhe roubou as roupas. E quando fui verificá-las, encontrei seu bilhete, que me tocou o coração, pois me dizia: vá com Deus. E até hoje sinto que estou com Deus e Deus está comigo e eu não posso roubar mais. Aí o Chico abraçou, comovido, aquele irmão, perdoou-lhe e, satisfeito por vê-lo reformado, tornou a dizer: vá com Deus, meu irmão. Vamos para a segunda parte. Boa noite, muito obrigado pela presença. E sobre a reunião de hoje, é Jesus na nossa vida. Jesus nos fascina realmente, né? As lições de Jesus, as histórias que o Chico Xavier trouxe para nós, né? Então não adianta falar. Nós precisamos fazer alguma coisa. O importante é a gente se movimentar. Tem tanta gente que fala: eu penso isso, penso aquilo. Por isso que não adianta a gente ter dó de ninguém se a gente não fizer alguma coisa. Pô, eu tenho tanta dó daquela pessoa, mas a gente não faz nada. A gente só tem dó. Não vai resolver o problema. É um sentimento? É um sentimento. É válido? É válido. Mas muitas vezes a gente tem condição de fazer alguma coisa. Então muitas vezes a gente não faz nada. Nós só ficamos olhando e a gente precisa fazer alguma coisa. É aquilo que Jesus falou, né? Vamos movimentar. É aquilo que veio na história do Humberto de Campos aí, que é emocionante para nós. Mas se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Então vamos pedir a Jesus que nos envolva, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Amanhã é um novo dia, a luta continua, faz parte da nossa evolução. Nós vamos sempre superar. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem.
tudo é para o nosso bem, de uma maneira ou de outra. Então, muito obrigado, gente. Está encerrada a reunião.